85 Twitch Pop Capítulo 337 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Eles pararam por um curto período de tempo na cidade de Pitfall para pegar mais alguns suprimentos. Depois disso, eles viraram para o leste e se dirigiram para a cidade congelada, que se estendia ao redor do castelo do Duque Seling. Ao cruzarem a cidade de Pitfall, o ar ficou muito mais frio e lençóis de neve cobriram tudo. Os animais se aninharam em suas pequenas casas, alguns hibernaram e outros os saudaram como suas cúpulas de morte. Vista algo mais grosso. Não vamos desperdiçar nossas reservas de solário apenas para nos mantermos aquecidos. Sylvester sugeriu a eles, colocando um grosso manto de pele sobre os ombros cobertos de armadura. Este ano, o inverno está mais rigoroso do que antes, Lord Bard. Da mesma forma que no ano anterior foi mais frio do que no ano anterior. Barão Strongar me informado. Sylvester ajudou Sir Doloren a pegar a capa de pele e vesti-la enquanto falava. Há quanto tempo esse ciclo está acontecendo? Já se passaram 5 anos. O inverno está ficando mais forte a cada ano. Baque. De repente, a carruagem parou e sacudiu a todos. Logo, uma chamada da frente veio. Lord Bard, a neve está muito alta. A carruagem não pode se mover mais. A estrada em que eles viajavam não podia nem ser chamada de estrada, pois agora estava escondida sob os vastos campos de neve. Portanto, não havia como saber que caminho seguir para manter a carruagem na estrada. O Barão Strongarm pegou suas malas. Teremos que caminhar a partir daqui. Se tomarmos o caminho mais curto, o castelo do Duque não deve estar a mais de 1 hora de distância. Sylvester poderia ter tentado transformar a carruagem em um veículo semelhante a um trenó, mas isso levaria muito tempo. Então, ele decidiu ir a pé. Leve a carruagem para o castelo do Barão Strongarm e mantenha lá. Não deixe ninguém entrar. Fui claro. Lady Aurora ordenou os 2 Hensmen. Ameaçador era uma palavra melhor. Ela realmente amava sua carruagem feita à mão. Logo, todos eles carregavam uma bagagem enorme nas costas e começaram a caminhar diretamente para o norte. A neve chegava até suas coxas, mas para seus corpos endurecidos pela batalha, não era nada. Eles não conversaram, pois até isso consumia parte de suas energias. Até Mirage, com seu pelo, sentiu frio e se enfiou no manto de pele de Sylvester, apenas mantendo a cabeça para fora para olhar ao redor. Pela primeira vez, Sylvester sentiu os efeitos da natureza realmente o perturbando. Antes ele sempre conseguia se livrar disso, fosse inverno ou verão, mas agora, no verdadeiro norte, ele se sentia muito bem. Levaram mais de 1 hora, mas finalmente viram a cidade coberta de neve à distância e um castelo alto à frente da cidade. A fumaça saía de centenas de chaminés, que já espalhavam calor por todas elas. Lady Aurora, você assume o comando. Você é o mais alto clérigo em todo o ducado agora, não importa quem seja o comandante da batalha. Sylvester sugeriu, sabendo que seu rosto bonito às vezes não era suficiente para estabelecer autoridade. Então eles mudaram sua formação e Aurora foi no meio. A cidade inteira era murada de tijolos, então havia apenas 2 entradas. Logo chegaram à entrada sul, onde pelo menos 10 soldados montavam a guarda com suas armaduras pesadas e mantos de pele muito mais grossos que os de Sylvester. SKRR. Em um instante, todas as espadas foram desembainhadas pelos guardas, e um deles correu para o sino de alerta ao lado do portão interno, pronto para tocá-lo. Dê-me uma razão para não cortar suas cabeças, estranhos. Um guarda questionou. Lady Aurora orgulhosamente, com o queixo erguido, ordenou-lhes em troca. Afastem-se, filhos de Solis. Eu sou Aurora Foxtron, 9ª Guardiã da Luz, aqui pela Sagrada Ordem do Sumo Pontífice. Afastem-se, nos guiei até Duque. Sylvester também ergueu a palma da mão direita e iluminou-os. Este bardo do Senhor vem em paz para ajudar contra os bárbaros da montanha, meu irmão. O homem à minha direita é Sir Doloren dos Inquisidores, e o que está atrás de mim é o Barão Strongarm. Claro,
Nada faz o trabalho melhor do que uma boa dose de magia de luz. Por ser tão raro e automaticamente percebido como algo abençoado por Solis, ninguém duvidou dele. Desculpas, Ladininte, famosa barda abençoada. Recebemos ordens de não permitir entrada de ninguém, já que os bárbaros da montanha estão tentando entrar na cidade e iniciar incêndios para criar o caos secretamente. Eles desejam nos impedir de reunir nossos exércitos. O guarda explicou e deu lugar a eles. Por favor, prossiga. Vou guiá-lo até o castelo. Sylvester manteve seus sentidos abertos, assim como Sir Doloren e Lady Aurora. Eles olharam para o pessoal da cidade. Todos pareciam extremamente ocupados, pois todos pareciam estar trabalhando. As pessoas estavam correndo ou quase correndo. As bigonas estavam sendo atingidas ao longo do tempo enquanto a cidade inteira se tornava uma zona de guerra. Espadas, armaduras, rações de comida e roupas, tudo estava sendo preparado em massa. Homens, mulheres e até crianças, qualquer pessoa com mãos, estavam trabalhando. Eles parecem bastante experientes com isso, e não sinto um pingo de medo deles. Pelo contrário, parece que o norte frio e rigoroso e a constante ameaça dos bárbaros fortaleceram suas mentes e corpos. Sylvester observou em silêncio. Esse caminho, por favor. O guarda finalmente os levou até o último portão que os conduzia ao castelo. O edifício era majestoso, como todos os castelos. Mas este parecia um pouco diferente devido à sua cor quase preta. A pedra usada para fazer o prédio parecia ter passado por algum processo químico. O castelo era uma unidade gigante com várias torres na frente e atrás, com um telhado alto e pontiagudo no meio. Não tinha muitas viúvas, no entanto, e era compreensível. Enquanto isso, a cidade ao redor estava tão bem conectada e integrada ao castelo que se poderia pensar que o castelo se estendia até a cidade. Então, em pouco tempo, eles tiveram permissão para entrar e foram levados ao escritório do duque em uma das torres mais altas do castelo, de onde uma visão ampla de todos os lados podia ser tirada das janelas em todas as paredes. Sylvester assumiu a liderança a partir daí, pois as palavras se tornaram muito mais significativas. No entanto, ele não conseguia encontrar o duque, pois havia apenas uma velha mulher de olhos cinzentos com cabelos pretos acinzentados sentada atrás da majestosa mesa de carvalho em sua armadura no peito. Tristeza, desesperança, dor, medo, raiva e muito mais. O que aconteceu com essa mulher? Sylvester cheirou suas emoções e baixou a cabeça enquanto tentava adivinhar. Que a luz sagrada nos ilumine, Duquesa Melina. Ela olhou para ele com um olhar cheio de aborrecimento. Leve sua luz para outro lugar, clérigo. Eles já roubaram a minha. Porra. Boa sorte, Sylvester. Ele se amaldiçoou. Quando isso aconteceu, Sua Graça? Ele perguntou respeitosamente, ao perceber que o duque estava morto. Esta manhã. 10.000 foram, metade voltaram, sem o amor da minha vida. Ela cerrou o punho no final. Perdoe-me por me intrometer em um momento tão perturbador, Sua Graça. Eu sou Sylvester Maximilian, amplamente chamado de Bardo de Solis. Esta é Lady Aurora, a nona guardiã da luz. Estamos aqui para ajudá-lo. Enquanto falo, um exército de pelo menos 50.000 está vindo para cá. A neve pode atrasá-los, mas eles chegarão em breve. Ele revelou seu apoio alto e claro. A duquesa levantou-se, com 1,80 m de altura. Ela parecia velha, mas sua ferocidade não parava de gritar. Sou uma guerreira. Você veio até aqui para ajudar o ducado de Seling? Por quê? Nem mesmo o rei se importa conosco. Ela rosnou. Você está certo. Eu tenho mais uma razão para vir aqui. Meus amigos Felix, Gabriel, Elion e o bispo Lazar que vieram a este ducado meses atrás para investigar algo. Eu gostaria de saber onde eles estão. Ele perguntou. HMPH. Ela zombou. Eu sabia. Ninguém neste mundo é altruísta. Ninguém arrisca a vida por outra pessoa sem motivo. Eu sei que você irá embora quando tiver seus amigos. Eu sei. Mas também não vou impedi-lo, pois este é meu batalha para vencer. Isso é o que meu marido gostaria.
Vá para a enfermaria. Seus amigos voltaram com os soldados que retornaram esta manhã. Mas em lugar de partir, Sylvester levantou a palma da mão e cantou um pequeno hino para tranquilizá-la de que estava ali para lutar, não para fugir. Instantaneamente, o halo apareceu e mudou a expressão da duquesa. O coração do norte é forte. Aqui, só os poderosos pertencem. Pela vontade do Senhor, você durou tanto tempo. Por mais séculos, isso se prolongará. Átomos generais caíram ao longo da história. Solis os abraça. Isso não é nenhum mistério. Agora o manto é seu, minha senhora. Você é o general que nos levará à vitória. Portanto, afie sua lâmina e aqueça seu punho. Sob sua ira, os pagãos não existirão. Pois você é abençoado com coragem de ferro. Eu rezo apenas uma vez. Que Solis nos abençoe. Que a luz sagrada nos ilumine. Amém. Sir Doloran baixou a cabeça, assim como o barão Strongarmila de Aurora. Logo, até a duquesa fez o mesmo e finalmente pareceu um tanto energizada. O cheiro da desesperança transformou-se na própria esperança. Como vamos combatê-los? São mais de 50.000? Ela perguntou a ele. Eu contratei toda a ordem sem cabeça, sua graça. Eles devem chegar aqui em breve. Isso alarmou a mulher. Não tenho muito dinheiro para contratar mercenários, Lord Bard. Sylvester sorriu calorosamente e falou suavemente. Eu nunca pedi dinheiro a você, sua graça. O exército é pago por mim, eu cuidarei até dos grãos e roupas. Tudo o que peço é que você me permita liderar o exército ao seu lado. Ela se aproximou de Sylvester e olhou em seus olhos dourados, apenas para receber um olhar mais forte de Sylvester. Lord Bard, quem nunca ouviu falar de suas façanhas? Os bardos também cantam suas histórias aqui, e a Batalha de Três Dedos, onde você derrotou o Duque Daimon Gracia, é uma lenda entre todos os soldados. Mas por quê? O que você ganha com isso? Conheço a igreja. Eles nunca se envolvem, a menos que falhemos. Sylvester apertou as mãos e fechou os olhos. Sua graça, todo homem nasce com um propósito. Se você perceber, poderá se livrar para sempre do círculo louco que chamamos de sociedade. Eu também encontrei meu chamado. Eu ouço palavras, comandos. Eu sigo sem questionar. Ele não mentiu descaradamente, mas fez questão de deixar implícito. Sylvester sabia que poderia provar que um homem estava vivo invocando o nome de Solis. Ela também juntou as mãos e inclinou profundamente a cabeça para Sylvester, desta vez com adoração e respeito. Se todos os homens e mulheres fossem como você, começarei a me preparar para a chegada dos exércitos. Lord Bard, pode ir encontrar seus amigos. Sylvester assentiu e se virou, satisfeito com a reunião, pois garantiu uma posição de liderança para si mesmo. Mas ainda assim, a inquietação não havia desaparecido. Em pouco tempo, ele chegou à gigantesca enfermaria onde eram colocadas camas sobre camas. Soldados descansavam sobre eles, alguns chorando de dor, outros chorando pelos membros perdidos. Em meio a isso, ele finalmente encontrou Gabriel, também descansando em uma cama, mas felizmente sem nenhum membro faltando. Em vez disso, ele estava apenas coberto de bandagens da cabeça aos pés, ainda ensanguentado. Gab! Sylvester exclamou. Os olhos de Gabriel lacrimejaram instantaneamente depois de ouvir sua voz. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu. Mas ainda assim, ele falou com muito esforço, com a voz quebrada. Perdoe-me, Max. Não podíamos. O que aconteceu? Sylvester questionou apressadamente. E ele? Ele ficou para trás por nossa causa. Eles capturaram Felix. Twitch Pop capítulo 338 E ele? Ele ficou para trás por nossa causa. Eles capturaram Felix. Sylvester sentou-se ao lado de Gabriel e começou a usar magia básica de cura nele. Ele tentou se manter o mais calmo possível para garantir que tomaria a melhor decisão. Conte-me tudo. E onde estão o Bispo Lazark e Elion? O Bispo Lazark está seguro. Ele foi ao mosteiro para informar o cardeal supremo do ducado. Elion se separou de nós quando tentamos voltar correndo.
Ele provavelmente está em algum lugar nas montanhas. Mas Felix. Ele ficou para trás para garantir que eu poderia escapar, mas o último vislumbre dele foi ele sendo pego pelos inimigos, disse Gabriel. Sylvester não sabia por que Felix tomaria uma medida tão drástica. Ele sabia que Felix era um grande amigo, alguém em quem se podia confiar. Mas, dar a própria vida. Isso era novo. Por que você estava lá? Porque Felix não usou os homens do ducado como escudos. Fomos com o duque. Ouvimos que um exército de bárbaros estava vindo em direção ao ducado. Para verificar e armar armadilhas, fomos para as montanhas. Mas foi uma emboscada planejada, e as notícias sobre o exército bárbaro eram falsas. Foi uma loucura em todos os lugares, pois os bárbaros tinham a vantagem de estar em casa. Eles estavam escondidos na neve, nas árvores e em todos os lugares. Logo no início de sua emboscada, a maioria de nossos soldados morreu ou ficou ferida. A partir daí, ficou evidente que a retirada era a única opção. O duque, felizmente, ordenou uma retirada antes que uma flecha viesse e perfurasse seu coração. Mas, infelizmente, ainda mais bárbaros vieram para reforçar seus números naquele momento. Eles me pegaram e, sem piedade, me esfaquearam à torto e à direito, cegamente, sobre todo o meu corpo. No entanto, Felix veio e me libertou. Mas então ele ficou para trás, ganhando tempo para eu correr. Eu tentei o meu melhor para fazê-lo correr também, mas tudo o que ele disse foi: eu não posso deixar você morrer também. Eu não podia fazer nada sobre Marcus. Eu fui tolo em ver isso. De novo não. Fui então arrastado por alguns outros soldados e pelo bispo Lazarque. A última coisa que vi naquelas montanhas foram as costas de Felix enquanto ele lutava e acabou caindo. Só havia arrependimento e tristeza na voz de Gabriel. Suas emoções cheiravam a raiva de si mesmo. Afinal, quem deseja ser o motivo da morte do amigo? Sylvester sentiu-se um pouco em conflito. Felix se culpa pela morte de Marcus. Mas foi decisão do próprio Marcus se juntar ao trabalho secreto de espionagem. Ele olhou para Gabriel e lembrou-se dos dias em que eles haviam acabado de se formar na escola do amanhecer. E naquele momento, isso o atingiu. Felix era o vizinho do dormitório de Marcus. Poderia aquela ser a razão? Não havia como ter certeza de nada, mas uma coisa que Sylvester sabia era que as cicatrizes mentais infligidas por si mesmas são muito mais profundas. Barão Strongarm, quais são as chances de eles manterem Felix vivo? Perguntou Silvestre. O barão esfregou sua longa barba selvagem e começou a interrogar Gabriel. Os homens que atacaram você, como eles se pareciam? Gabriel gemeu de dor, mas fez o possível para ficar alerta e responder. Eles não eram todos iguais. Mas a maioria deles usava turbantes pretos e peludos na cabeça, combinando com suas capas. Eles eram ferozes e lutavam como se imitassem animais. Alguns até tinham garras de metal feitas de aço. O tempo todo, ouvi seus cantos Glória a Pentis ou Glória a Quaris, enquanto eles lutavam. Isso não é bom, o barão Strongar franziu a testa e explicou. Lord Bard, em um nível básico, se ignorarmos as 68 tribos no total, existem duas facções na Cordilheira do Pentapico. Cada tribo adiciona o nome da mais próxima das 5 montanhas do Pentapico como seu sobrenome. Existem 7 fortes nas montanhas que atuam como centro de poder para eles. Pelo que o padre Gabriel descreveu, os atacantes eram da facção Burzol, cujo quartel-general é o grande forte Borzol logo acima do Rio Branco, além da passagem do Trovão. Eles são as tribos mais violentas e cruéis. Quando fui sequestrado, fui levado pela facção Storst, que é muito mais pacífica e abomina tudo que a facção Borzol representa. O ombro de Sylvester caiu e ele perguntou diretamente. Felix pode sobreviver? Sim ou não? Depende, respondeu o barão. Depende do que a facção Borzol quer. A facção Borzol acredita em pegar o que quer em vez de ganhá-lo. Eles são pessoas violentas com tradições violentas. Se eles querem este ducado, tenho certeza de que não machucarão Arcipreste Felix contanto que ele conte a eles sobre sua formação na igreja.
A igreja deveria ser a última coisa contra a qual a facção Borzol gostaria de lutar no momento. Portanto, manter o arcipreste Felix vivo deveria ser do interesse deles. Mas não sei quanto tempo ele vai durar. A facção Borzol está cheia de insanidade. Lembro-me de ouvir sobre isso quando morava em Grand Fort Storst. Qualquer homem da facção Storst sequestrado pela facção Borzol nunca volta vivo. Quase sempre, foi a morte devido ao frio. O barão o avisou no final. A mente de Sylvester disparou instantaneamente. Eles devem manter seus prisioneiros nus. Afinal, um bom prisioneiro é um prisioneiro fraco. Mas Felix não sobreviverá por muito tempo se também estiver ferido. Perdoe-me, Sylvester. Por minha causa, Felix. Bom. Sylvester bateu no ombro de Gabriel. Agora, não se torne um sujeito taciturno como Felix. Ele mostrou sua irmandade ao se sacrificar. O melhor que você pode fazer é ficar mais forte e torná-lo orgulhoso. Quanto àquele tolo, eu o trarei de volta. Não. Aurora agarrou o braço de Sylvester. Eu não vou deixar. Eu sei que você está se arriscando estupidamente, mas isso é loucura. Você não vai sobreviver lá se for pego. Sylvester deu um tapinha em sua mão e afastou. Minha irmã, se você estivesse no lugar do Felix, eu faria o mesmo. Essas palavras pegaram a Aurora de surpresa. Não havia nada que ela pudesse discutir para detê-lo. Quem era ela para impedi-lo de salvar seu melhor amigo, que agora era mais como um irmão? Quem era ela para detê-lo quando recebia o mesmo amor e lealdade de Felix? Se você for, então eu irei com você. Ela anunciou. Não. Sylvester a rejeitou instantaneamente. Você não está acostumado com a arte de espionagem ou missão secreta. Você desfrutou de grande poder por tanto tempo que agora não está acostumado a ser sutil. Então eu vou levar Lord Strongarm como meu guia e voltar com Felix. Você não pode esperar que eu deixe você correr tal risco. Você deve. Sylvester falou resolutamente e se levantou. Lembro-me das lições do Papa. Quanto mais eu me esforçar, não importa as probabilidades, mais rápido será minha ascensão. Desde que aceitei minha primeira missão, lutei pela minha vida. Muitas vezes tive vontade de desistir e aceitar morte, mas sempre saí mais forte. Minha morte já foi escrita pelo destino, Aurora. É inútil temê-la mais. Sylvester odiava isso, mas sabia que a única maneira de subir mais rápido e se tornar o Papa era continuar se esforçando até o ponto da insanidade. Afinal, já havia tantas pessoas tentando matá-lo. Não fazia mais sentido temer a morte. Sir Doloren, por favor, venha também. Seus sentidos aguçados podem nos ajudar muito. Eu teria levado Elion, mas quem sabe onde ele está nas montanhas? Ele pediu. Como quiser, Lord Bard. Sir Doloren era um homem que o seguiria até a morte, então perguntar a ele nem era necessário. Boa sorte. Gabriel gemeu. Sylvester assentiu e se afastou. Ele se dirigiu ao escritório da duquesa mais uma vez. A mulher estava tendo uma reunião com a prima, e parecia que a prima estava gritando com ela por algum motivo, desrespeitando-a. SHH. Sylvester impediu que Sir Doloren e o barão batessem na porta e começou a ouvir a conversa lá dentro. Foi abafado e apenas algumas palavras foram audíveis, mas foram o suficiente para se ter uma ideia. Como você pode? Isso não está certo. Você vai nos arruinar, igreja, nos escravizar, nos vender. Falsa ajuda. Sylvester olhou para Sir Doloren, que provavelmente ouviu tudo claramente. A prima está tentando convencê-lo a não aceitar a ajuda da igreja. Você em particular, Lord Bard. Pela voz dele, parece que ele tem medo de você. Sylvester esfregou o queixo e fez uma hipótese. Isso significa que ele não está tramando nada de bom. Talvez ele esteja de olho no ducado desde que o duque está morto, e uma mulher agora governa o lugar. Vamos pensar sobre isso mais tarde. Bater. Bater. Sylvester esperou e logo a porta se abriu. Era um homem alto, de 1,80 m, forte, de cabelos pretos e rosto limpo. Mas o homem não parecia muito feliz depois de ver Sylvester.
Bom dia, Lord Bard. O homem os cumprimentou e saiu correndo. Claro, esses nobres idiotas. Eles sempre são vítimas de seu próprio prima se não forem cuidadosos. Sylvester ficou surpreso ao ver como os nobres não viam o padrão. Como posso ajudar, Lord Bard? A voz cansada da duquesa o chamou. Ele observou cuidadosamente suas emoções. Tristeza, medo, raiva, ciúme e esperança. Parece que a prima é uma dor de cabeça. Sua graça, meu amigo arcipreste Felix Sandoval foi levado pelos bárbaros. Estou indo para as montanhas para recuperá-lo, pois acreditamos que ele está vivo, anunciou Sylvester, permitindo que ela digerisse seu plano maluco. Eu teria esperado até que os exércitos chegassem, mas tenho certeza que neve pesada vai atrasá-los muito. Meu amigo estará morto de frio quando eles chegarem. Ela ficou sem palavras. Seu próprio exército não tinha moral no momento e não queria voltar para as montanhas. Agora, aqui estavam 3 homens, conscientemente indo para os vales da morte. Não tenho o direito de impedi-lo, Lord Bard. Mas deve ter um motivo para vir aqui? Ela questionou, como no final, ela era uma nobre experiente. Sylvester sentou-se à mesa. Vossa Graça, estarei entrando no grande forte Borzol. Se eu encontrar o corpo de seu marido, vou trazê-lo de volta. Ele era um homem que morreu em batalha, então deve receber a despedida de um guerreiro. Os olhos da duquesa lacrimejaram com sua proposta, mas ela os conteve. Não precisa correr tanto risco, Lord Bard. Se morrer, não poderei explicar isso à Terra Santa. Sylvester riu silenciosamente. Ah, você pode agir forte comigo, mulher, mas nada fica escondido. O aroma adocicado de caramelo fervendo mostrava claramente a empolgação da duquesa. Claro, havia tristeza também, mas ele sabia que pelo menos dar um funeral adequado ao duque acalmaria seu coração. Então ele se levantou e se despediu. Eu sirvo à luz, e aos filhos de Solis, sua graça. Cumprirei meu dever como fiz um juramento. Mas até que eu volte, espero que você possa manter meu desaparecimento apenas para você. Afinal de contas, Sylvester suspeitava que também havia espiões bárbaros no ducado. Que a luz sagrada o ilumine em sua jornada, Lord Bard. Que sua luz triunfe. A duquesa levantou-se e saudou Sylvester com os braços cruzados sobre o peito. Foi uma saudação oficial e uma declaração sutil de sua fé nele e na igreja. Um gesto dizendo a Sylvester que suas palavras significavam muito para o ducado agora. Twitch Pop capítulo 339. Graças ao Barão Strongarm, Sylvester não precisou se preparar para entrar nas montanhas. O homem nasceu claramente para fazer isso, pois listou todos os itens que eles deveriam trazer, desde roupas até comida e ferramentas mágicas que poderiam ajudá-los. Em pouco tempo, eles deixaram o castelo Selling e foram para o norte. Infelizmente, eles não puderam pegar o caminho mais curto através do Rio Branco. Em vez disso, eles tiveram que caminhar pelas montanhas para chegar ao grande forte Borzol. Se bem me lembro, as tribos da montanha não são as pessoas que se tornaram hereges depois das políticas violentas do 21º Papa, Atrox, o Louco. Sylvester relembrou. Então essas tribos da montanha costumavam ser pregadores de Solis uma vez? Eles ainda são, mas de uma maneira diferente, revelou o barão. Eu aprendi sobre tudo quando vivi com eles. Depois que eles se tornaram hereges e entraram na cordilheira Pentapeak para escapar do Papa Trox, eles começaram a rezar para os 5 picos mais altos da própria cordilheira Pentapeak. Existem Primis, Sequis, o mais alto chamado Dimos, Quaris e Pentis. Eles os chamam de mães, e você ficaria chocado ao saber que eles ainda rezam para Solis. Mas apenas em algumas ocasiões específicas. Eles sabem disso, a magia e a vida existem por causa do Solarium que vem de Solis no céu. Para as tribos, o Sol é o progenitor da vida e, portanto, todos os membros da tribo e suas esposas que esperam um filho logo rezam para Solis até o dia em que a criança nasce. Depois disso, eles apenas rezam para as 5 mães durante toda a vida. Sylvester ficou surpreso com essa informação. Eu pensei que eles eram pagãos. Mas,
Infelizmente, eles viveram por muito tempo longe do continente da cultura principal. Com sua própria cultura, pode ser impossível lidar com eles. De fato, Lord Bard. Eles têm sua própria cultura agora, que pode ser quase maligna aos nossos olhos. Eles acreditam em sacrifícios vis. Especialmente a facção Burzol, que acredita no sacrifício de crianças. Você nunca encontrará um órfão em sua aldeia como todos são sacrificados como um tributo às montanhas. Barão Strongarm acrescentou ainda. Sir Doloren suspirou e rezou para Solis. Que a luz sagrada ilumine suas mentes perdidas. Oxe! Parar! Sylvester de repente avisou a todos e se agachou. Eles estavam em um vale no momento, coberto de neve até a cintura, e as árvores ao redor deles também restringiam sua visão. Então era difícil ver se alguém estava por perto mirando neles. Então Sylvester confiou em seu nariz para tentar sentir qualquer fonte extra do cheiro. Raiva. Pura raiva. Sylvester sentiu na boca o cheiro extremamente picante. Ele estava bem ciente do que era, pois tinha visto de muitos animais selvagens defendendo seu território. Fique alerta. Alguém está por perto. Sylvester segurou sua lança com cuidado, e os outros dois desembainharam suas espadas. Eles recuaram para um outro e fizeram questão de ficar de olho em tudo ao seu redor. Sir Doloren, é claro, não precisava de olho, pois podia sentir as coisas muito melhor. Lord Bard, há algo bem na sua frente, escondido atrás das árvores. Sir Doloren o informou. Sylvester ergueu a mão direita e lançou uma forte rajada de vento mágico, lavando toda a neve e obtendo uma visão clara. Urá! Mas assim que ele fez isso, alguém humanoide gigante saltou de trás das árvores e se lançou sobre Sylvester. Clank! Sylvester segurou sua lança na frente de si e parou o ataque. Embora ele visse quem era agora, um homem com muito pelo coberto de neve e olhos ferozmente vermelhos. Padre Elion. Acorde. Sou eu, Sylvester. Ele gritou com o homem. Urá! Sylvester não sabia o quão forte Elion era fisicamente. Mas ele lutou um pouco com as garras. Elion. Lembre-se de sua filha. Lembre-se de mim. Você jurou a sua alma ser feliz. Então saia da sua raiva. Você está seguro. Mirage, nesse momento, saltou do ombro de Sylvester e pousou no de Elion. Então, o pequeno gato peludo sussurrou algo nos ouvidos de Elion, embora soasse apenas como um fraco miado. Quase instantaneamente, os olhos vermelhos brilhantes de Elion se acalmaram e suas expressões ferozes mudaram. Ele olhou para Sylvester sob suas garras e recuou. Perdoe-me, Lord Bard. Eu estava. Está tudo bem. Sylvester rapidamente tirou seu manto de pele e o colocou em Elion. Descanse aqui agora. Eu também tenho algo para comer. Ele tirou um pouco de carne seca de sua bolsa e deu a ele. O que aconteceu com você? Por que você não voltou para o castelo? Elion recebeu rapidamente um pouco de comida e água quente. Em poucos minutos, ele se acalmou e parou de tremer. Eu vi o arcipreste Felix sendo levado embora, então decidi permanecer nas montanhas. Então fui para onde eles o mantinham, dentro do forte. Mas eles tinham cães por toda a parte e me pegaram. Então eu tive que correr por 3 dias para tirá-los da trilha. Mas me perdi depois disso. Por que essas pessoas são tão leais a mim? Sylvester ficou mais surpreso que Elion tenha ido tão longe quando nem mesmo foi ordenado a fazê-lo. Porque um homem esqueceria o instinto básico de se proteger. Uma coisa estava clara. Ele havia encontrado ouro com um seguidor como Elion. Obrigado, meu amigo. Viemos aqui para salvar você, Felix. Apenas nos diga onde eles o estão mantendo. O descanso nós cuidaremos. Rapidamente, Elion terminou de comer e se energizou. Eu mostrarei o caminho, Lord Bard. Você pode, mas deve permanecer na retaguarda. Não vamos lá para lutar. Sylvester confiava nele o suficiente, já que Elion era um tigre bestial, um caçador natural. Ser secreto estava em seu sangue. Então, eles seguiram em direção ao grande forte Borzol. Ficava a uma boa distância de sua localização e levaram 3 dias para alcançá-la.
A colossal fortaleza era feita de tijolos de barro marrom escuro e muita madeira. Tinha muitos telhados de duas águas e altas torres de vigia espalhadas por toda parte. Felizmente, estava no meio de altas montanhas, no colo da sagrada montanha Pentis. Assim, Sylvester e o resto poderiam facilmente se misturar com os arredores e ficar de olho em tudo de uma boa distância. Sylvester então tirou uma coisa estranha, parecida com um cachimbo, de sua bolsa. Ele o estendeu mais e olhou através dele. Está repleto de bárbaros e é fortemente vigiado. As pessoas patrulham sua fronteira cada 15 minutos, e a torre de vigia está equipada com longas cordas para viajar de uma torre para outra. O que você está usando, Lord Bard? Barão Strongarm perguntou com espanto. Isto? Chamei-o de monocular, apenas algo que fiz no meu tempo livre. Vá em frente, olhe através dele. O Barão Strongarm pegou e copiou Sylvester. Ele colocou um olho no lado mais fino e olhou para a fortaleza à distância. E em nenhum momento, sua admiração foi vocalizada. Isto é, eu posso ver as pessoas tão claramente. Santos Solis, que magia você usou, Lord Bard? Elion também o pegou e examinou. Isso é incrível, Lord Bard. Pode-se usar isso para muitas coisas, especialmente para espionagem. Elion então passou para Sir Doloren, mas então eles perceberam que Sir Doloren era cego. Ah, eu não posso usá-lo. Sir Doloren o devolveu a Sylvester. Mas eu gostaria de saber o que é. Não é nada demais. Apenas alguns copos feitos especialmente colocados nos lugares certos. Não é muito difícil de fazer. Esqueça por enquanto. Vamos nos concentrar na tarefa em mãos. Devemos esperar até a noite antes de tentar entrar no forte. Nós nem sei onde eles o estão mantendo ainda. Sylvester desviou a atenção da discussão e olhou para a fortaleza. Eu sei, é na parte de trás do castelo, em campo aberto. Não sei que tipo de prisão existe lá, mas eles o levaram para lá antes de eu ser descoberto. Elion revelou. Se for esse o caso, então eles provavelmente o estão mantendo ao ar livre, torturando com o frio. Alarmado, Sylvester olhou para o céu com o senho franzido. Ainda 3 horas antes da noite. Vamos rezar para que Felix esteja bem. Espero não estar muito atrasado, meu irmão. Ao mesmo tempo, em algum lugar escuro e profundo, um homem estava sentado no canto, nu e com frio. Ele se enrolou em uma bola, colocando a cabeça entre os joelhos e fechando os joelhos envolvendo-os com os braços. Seus olhos permaneceram fechados, mas ainda se moviam violentamente, pois a mente nunca para, a mente nunca esquece, e, na pior das hipóteses, lembra os dias passados. Anos atrás, quando ele era apenas uma criança, apenas 5 anos de idade. Seu pai o levou para o deserto escaldante ao sul do castelo Sandal para treinar. Felix, meu menino, espero grandeza de você. Atravesse este deserto a pé e volte para casa. Você tem uma semana. Se você sobreviver a este teste, poderá morar em meu castelo. Se falhar, viverá nas ruas como esses órfãos larvas e aprenda. Aqui, ninguém vai te ajudar, ninguém vai te salvar. Com isso, o conde de Sandal jogou o menino do cavalo, deixando com nada além de um saco de comida, água e uma espada. Sozinho, assustado e fraco, ele tentou seu melhor. A comida dava para apenas 2 dias, o que ele considerava uma das outras táticas doentias de seu pai para torná-lo mais forte. Ele chorou. Ele lutou para sobreviver. Lobos do deserto o perseguiram por dias. Alguns ele matou meticulosamente. Ele comeu cobras, bebeu sua própria urina. Ele estava em um deserto aberto, mas parecia um abismo escuro e sem fim. Ele quebrou a mão ao cair de uma pedra. Em uma semana, seu corpo e sua mente envelheceram anos. Era pura miséria, pois a casa parecia impossível de alcançar. Para alguma calma, apenas Solis e sua mãe podiam pregar. Ambos ele amou de coração, este último mais que o último. Mas uma semana depois, os soldados vieram e o levaram para casa, sem dizer uma palavra. Ele reconheceu que falhou, mas não se importou, pois só queria abraçar sua mãe. Mas quando ele voltou, não havia o calor do abraço de sua mãe.
Em vez disso, havia apenas suas cinzas em seu lugar. Preocupada com o filho pequeno, ela teve febre por uma semana e morreu apenas 2 dias antes. Eles nem o trouxeram para vê-la pela última vez. Seu corpo foi queimado e suas cinzas eram tudo que ele tinha. O menino de 5 anos perdeu a pessoa que mais amava. Ele chorou por dias. Cada lágrima trazia ódio pelo homem que o atormentava. Ódio pelo sobrenome que herdou. Ele amaldiçoou Deus, perguntando o que ele fez para tal destino ser merecido. Era apenas ele e suas memórias. Ele se sentou sozinho em seu quarto com o recipiente com as cinzas de sua mãe e chorou. Nenhum entrou para ajudar. Nenhum sequer indagou. Sua dor, ela era tudo com quem ele poderia confiar. Perdoe-me, mãe. Você disse para não odiá-lo. Mas não posso cumprir essa promessa. Quero matá-lo. Quero fazê-lo gritar. Quero que ele me implore por misericórdia. Lágrimas caíram no espaço minúsculo, escuro e frio enquanto a memória seguia seu curso. Félix. Ele olhou para cima. Mãe. É você? Félix. Acorde. É Sylvester. Max. Félix se forçou a pular na pequena porta de metal no teto, o único ponto de entrada para o poço escuro e profundo. Finalmente, o luar brilhante caiu sobre seu rosto pálido e os olhos escuros pareciam cinza. Foi sangrento o suficiente para deixar Sylvester em silêncio em estado de choque. Ele esqueceu até mesmo como falar. Twitch Pop capítulo 340. Sylvester ficou horrorizado ao ver os cortes profundos no rosto de Félix. Ele rapidamente pegou uma poção de cura e derramou no rosto de Félix. O que diabos eles fizeram com você? Félix ficou olhando para ele por alguns segundos. Compreensivelmente, já que tanto quanto ele sabia, Sylvester estava na Terra Santa, tão longe que levaria mais de uma semana para chegar ao ducado, quanto mais para salvá-lo. Ele foi pego de surpresa e sentiu como se estivesse alucinando. É você mesmo, Sylvester? Félix perguntou em sua voz fraca. Sylvester continuou derramando mais e mais poções de cura sobre ele e enfiou alguns cristais de solarium em sua boca. Sim, sou eu. Agora mastigue rapidamente aquele cristal. Eles com certeza fizeram um estrago em você, meu irmão. Até cuidaram bem das suas unhas. Félix riu dolorosamente. Sim, eles os tiraram. Os filhos da puta tentaram me fazer renunciar a Solis. Eu matei um monte deles. Sem arrependimentos. Qual é a condição lá embaixo? Sylvester perguntou e evitou usar luz, pois isso poderia alertar a torre de vigia. O lugar onde Félix era mantido era um fosso ao ar livre. Tinha uma pequena entrada na superfície com um pequeno portão de metal. Mas quão profundo era ou quão grande era por dentro era desconhecido. Mal. Félix começou. Eu só posso sentar. Não há espaço suficiente para abrir meus braços. Tem 10 metros de profundidade e estou pendurado neste portão agora. Eles até levaram todas as minhas roupas, então está congelando. Sem comida ou água, mas estou comendo um pouco de neve que cai. Enfim, todo mundo está bem? Gab, Elion e Bizop? Sim, todos menos você. Deixe-me remover o portão agora. Sylvester foi à frente para puxá-lo. Parar. Félix exclamou. Não puxe. Olhe atentamente para os portões. Eles podem ser bárbaros, mas também conhecem magia. Eles colocaram runas e alguma outra magia. O portão inteiro explodirá se você tentar abri-lo ou puxá-lo sem chaves. Confie em mim. Eu tentei uma vez. Sylvester fez uma pausa e estudou o portão de perto. No entanto, ele não conseguia ver nenhuma runa. Eles estão do lado de dentro. Sim. Você também não pode cavar, já que é feito de metal, todo poço interno. Félix acrescentou com uma voz que mostrava que ele havia aceitado seu destino. Apenas vá, Max. Não coloque sua vida em perigo desnecessariamente. Sylvester estendeu a mão pelas aberturas nas hastes e deu um tapa na cabeça de Félix. Você vai dizer ao seu pai para ir embora agora. Sylvester usou as mesmas piadas que Félix usou em suas várias cartas. Isso levou o cavaleiro mago de cabelos negros a rir e chorar de dor. Foda-se. Não me faça rir.
Dói no meu peito. De qualquer forma, diga-me como são as runas, perguntou Sylvester, já que não havia outra maneira de tirar Felix de lá. Descreva seus padrões. São triângulos, quadrados e retângulos dentro de um círculo. Felix olhou atentamente e respondeu. Existem muitos, alguns em círculos, alguns fora de círculos. Mas a maioria tem triângulos sobrepostos uns aos outros para criar estrelas. Sylvester franziu a testa porque a coisa parecia muito complexa. Ele olhou ao seu redor. À distância, ele também podia ver a torre de vigia e a fortaleza. Ele podia ver muitas cabeças projetando-se nas paredes. E se deixarmos a explosão acontecer e corrermos? Você consegue? Ele perguntou. Felix franziu o rosto. Eles quebraram meus joelhos, Max. Eu não acho que posso correr antes que eles estejam curados. Então eu vou pegar você. Ting. 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 Porra. Sylvester amaldiçoou e olhou ao redor. De repente, a atividade aumentou em todos os lugares quando os sinos começaram a soar e os latidos dos cachorros se intensificaram. Maxi. Mirage veio correndo e escalou o ombro de Sylvester. Eu comi 5 cachorros, mas eram muitos. Eles estão vindo para cá. Sylvester olhou para o limite da fortaleza. Como eles descobriram tão rápido? Ting. Ting. Os sinos continuaram tocando e os latidos dos cachorros se intensificaram. Iha! Nesse momento, um dos cachorros grandes, nada menos que um lobo, veio e se lançou sobre o Sylvester. Mas, é claro, ele o dominou facilmente e o balançou pela perna antes de jogá-lo fora. Felix. Exploda-o. Sylvester parou de falar ao ver à distância uma multidão de homens. Não havia tempo suficiente. Felix, me escute. Eu vou tirar você daqui, não importa o que aconteça. Eu prometo. Choque. Mirage rapidamente vomitou vários itens de sua barriga. Sylvester começou a jogar tudo isso na cova da prisão. Aqui, pegue esses cobertores, roupas, comida, água, saco de látex para urinar e esses cristais de fogo e água. Mantenha-se aquecido e bem alimentado por dentro. Aqui, guarde também essas poções de cura e essa espada. Não deixe eles te tirem daqui. Voltarei muito em breve com um plano. Felix olhou para Sylvester, freneticamente dando-lhe itens que apareceram do nada. Mas ele não fez perguntas e apenas observou com seus olhos desesperados. Vá, faça suas coisas, planeje seus planos. Eu sobrevivi até aqui, posso sobreviver mais. Esta não será a primeira vez, nem a última. Sylvester, finalmente, jogou alguns cristais Solarium para dentro e se levantou. Vejo você em breve, Felix. Tome cuidado, espere o dia chegar. Faremos com que todos paguem com sangue. Aos ouvidos de Felix, aquela ameaça parecia mais ameaçadora do que qualquer coisa que aqueles bárbaros tivessem lançado contra ele. Porque ele sabia que Sylvester nunca falha quando se trata de esquemas de vingança. Quem mexe com ele morre miseravelmente. Vai agora, Max. Eu tenho tudo isso e algumas boas lembranças para me manter aquecido agora. Fique seguro. Felix finalmente soltou as hastes de metal e caiu mais fundo no poço. Felizmente, desta vez ele não vai tremer de frio. Sylvester pegou o Mirage com força em seus braços e saiu correndo. Ele entrou por um túnel subterrâneo que cavou usando magia, então ele fez o mesmo caminho. Assim que ele escapou, Sir Doloren, Baron Strongarm e Elion jogaram muita lama no local para que os cães não pudessem persegui-los. Depois disso, todos fugiram enquanto jogavam pedaços de carne aleatoriamente pela área. Dessa forma, mesmo que os cachorros saíssem, eles ficariam confusos com os cheiros. Eles não pararam, no entanto. Elion sabia muito bem quão grandes eram as habilidades de caça dos bárbaros. Então eles continuaram por um dia inteiro até chegarem ao local chamado Última Volta. Era o ponto final da Norclade. Se o pegassem, poderiam facilmente voltar para o sul. Por que você não trouxe o arcipreste Felix? Perguntou Elion. Eles estão mantendo bem seguro. Não há como tirá-lo de lá sem alertá-los. Eles também quebraram suas pernas.
Eu dei a ele roupas, comida e alguns cristais para que ele não morra tão cedo. O que precisamos agora é de um planeja tirá-lo de lá. Sylvester os informou. O barão Strongarm só conseguia pensar em uma maneira. Então, devemos entrar em guerra com eles? Todo o exército do ducado pode não sobreviver. Sylvester ficou em silêncio e pensou sobre isso. Ele olhou para a neve brilhante nos muitos picos distantes das montanhas. Ele olhou para o leste, onde Felix estava, e então olhou para o oeste, onde podia ver o pico mais alto, o Monte Dimos. Lord Strongarm, você ainda tem contato com as pessoas com quem viveu? Precisamos aprender mais sobre a facção Borzol. Que potências eles têm e quais são seus números? Precisamos saber tudo o que pudermos antes de entrarmos em uma luta. Sylvester sugeriu. Barão concordou rapidamente. Não conheço ninguém dessa tribo há um ano. Mas sei que o líder, que é, em nossos termos, seria chamado de Cavaleiro Diamante. Ele ainda deve estar vivo. Tem certeza de que deseja conhecê-los? Depois todos, eles também estão tentando entrar no Ducado de Normandy. Se o que você diz é preciso, e eles são de fato uma versão amigável dos bárbaros, então tenho certeza de que podemos conquistá-los com alguma coisa. Só terei que falar com eles primeiro. Lord Strongarm, mostre o caminho. Mas, sacerdote Elion, você deve retornar ao ducado e informar Gabriel e a duquesa sobre o ocorrido. Além disso, preciso que você envie uma carta para a Terra Santa. Deixe-me escrevê-la primeiro. Ele moveu-se para o lado e sentou-se na neve para escrever. Alguns minutos depois, ele entregou a Elion uma carta, um pouco de comida e mais camadas de roupas. Ele não queria que ele fosse, mas o homem também estava ferido. Diga à duquesa para não atacar aconteça o que acontecer. Diga que Lord Bag está tentando ganhar para o ducado alguns terrenos mais altos na batalha inevitável. Elion saudou formalmente. Entendido, Lord Bard. Que a luz sagrada nos ilumine. Da mesma forma, sacerdote Elion. Tenha cuidado ao sair. Fique fora da estrada limpa e esteja atento aos grandes abismos perto do início das montanhas. Sylvester o advertiu e observou partir em silêncio. Só então, todos notaram pontos brancos macios caindo do céu. A neve os enfeitara, embora fosse a última coisa que desejavam. Vamos nos apressar e chegar à fortaleza. Não sabemos se esta nevasca vai virar uma tempestade. Sylvester cobriu-se cuidadosamente e caminhou com o barão. Levaremos pelo menos 2 dias para chegar à base do Monte Dimos. Só podemos esperar que nada apareça em nosso caminho. Essas partes da montanha estão cheias de criaturas que você não quer encontrar, incluindo as das trevas. O barão Strongarm avisou e eles começaram a longa jornada. De volta à cova onde Félix estava preso, os soldados vieram verificar se ele estava lá. Eles vieram para te salvar? Não se preocupe. Você vai morrer aqui. Os guardas tentaram zombar dele em qualquer habilidade que tivessem para falar a língua do continente. Caia no pau de sua esposa e morra, pagão. Félix latiu. Então você ainda tem força para se mexer e usar essa boca feia. O segundo guarda zombou. Claro. Pergunte à sua esposa. É isso. Vou cagar em você, verme. O guarda começou a tirar as calças. Ah, você deve ter experiência em baixar as calças e se curvar para os outros. Os guardas se entreolharam confusos, tendo sido enganados na zombaria. Por fim, eles só puderam aceitar a derrota e ir embora, pois não conheciam bem o idioma. Aproveite morrendo de frio. Felix não zombou mais, pois isso anularia o propósito de mandá-los embora. Espero que minha maldita boca possa impedir que eles se intrometam muito perto. Mas, caramba, onde Max conseguiu esses pãezinhos doces de mel? Eles são bons. A mãe Xavier fez isso? Não é de admirar que seja divino. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.